O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre ele em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Primeiro dia do ano, comemoramos a Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus. Não é mãe somente de Jesus, homem, mas de Jesus, que é Deus. Porque se Jesus não tivesse assumido a nossa condição humana, nós não poderíamos imitá-lo, não poderíamos segui-lo, não poderíamos realizar na nossa vida aquilo que ele nos pediu, aquilo que ele nos ensinou. Quer dizer, não podemos imitar um Deus, mas porque Jesus assumiu a nossa condição humana, se tornou homem como nós, apesar da sua divindade, ele nos ensinou que é possível alcançar uma vida santa, uma vida segundo o que Deus nos pede. E o Senhor nos pede próprio para abençoar-nos, para viver uma vida de bênção, procurando viver a vontade de Deus, procurando viver aquilo que Deus pede para cada um de nós. Na nossa vida, nós deveríamos buscar em primeiro lugar esta bênção de Deus. Mas não é só uma bênção no sentido de abençoar com as palavras, porque a bênção, ela se estende, ela se torna algo concreto. Quando se abençoa uma lavoura, quando Deus abençoa uma lavoura, aquela lavoura prospera, aquela lavoura cresce. E assim é também por isso que devemos abençoar, porque invocamos a Deus sobre o próximo, sobre aqueles que amamos e sobre aqueles que também não amamos, a bênção de Deus, para que Deus possa abençoá-lo e ele possa se encontrar com o próprio Cristo, se encontrar com Deus.
mas também se torna concreto no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas escolhas, se torna concreto na educação que damos para os nossos filhos, se torna concreto naquilo que nós passamos, transmitimos, no convívio com os amigos. A bênção de Deus é algo que as pessoas devem perceber que nós estamos transmitindo. Por isso não é algo abstrato, algo que se fala da boca para fora. É algo que se deve viver, se deve proclamar, se deve também buscar essas bênçãos de Deus durante a vida. E o problema próprio, talvez o nosso problema, o problema da nossa sociedade próprio, é que nós não estamos, por muito tempo, nós não buscamos mais essas bênçãos de Deus. Nós buscamos outras coisas. Nós trabalhamos para o bem-estar. Trabalhamos para o dinheiro. Trabalhamos para conseguirmos coisas, para termos uma vida melhor. Trabalhamos para dar aos filhos uma vida melhor, para que os filhos não passem por aquilo que talvez nós passamos, que talvez foi um pouco de fome, talvez foi uma vida mais dura. Só que esquecemos de que essas coisas da terra são passageiras e que Deus nos pede para alcançarmos o alto, pede para que nós venhamos a trazer na nossa vida as bênçãos de Deus, a realidade de Deus, para buscarmos a nossa vida essas bênçãos de Deus. E com isso, o que é que nós colhemos? Com anos e anos buscando, e gerações buscando um bem-estar, buscando um progresso material. Nós encontramos que os jovens, e muitas vezes não só os jovens, ainda mulheres adultos, procuram o quê? Procuram a sua satisfação, procuram a sua realização pessoal, procuram o seu gozo, o seu bem-estar. Então, a vida se resume o quê? Se resume em beber, em se divertir, em jogar fora a própria vida. E o que isso gera? Isso gera a morte. Isso gera a morte. A morte da humanidade. A morte do homem. Porque não vive mais para Deus. E nós só podemos procriar, só podemos crescer, podemos multiplicar à medida que nós buscamos a Deus, à medida que Deus faz parte da nossa vida. Aí nós podemos dar vida, nós podemos crescer com a vida. Nossa Senhora, ela disse sim ao projeto de Deus, e ela aceitou de ser mãe do Salvador, o próprio Deus, que não se contém todo o mundo, que o mundo inteiro não se contém, se fez carne no seu seio, se fez presente no seu seio. Por quê? Porque ela acreditou, ela confiou, ela procurou viver essa vontade de Deus, e ela se tornou mãe, e por isso pôde doar a nós, ao mundo, o Salvador do mundo. Nós precisamos resgatar a nossa paternidade,
Precisamos resgatar a nossa maternidade. Porque um pai e uma mãe não fica, se é pai e se é mãe, não fica em bebedeiras, não fica jogando a sua vida fora, porque tem filhos, se preocupa com o bem do outro, se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. Uma mãe que vê o seu filho em perigo é capaz de se colocar na frente para proteger o seu filho, porque é mãe e porque quer o bem do seu filho. E nós não estamos mais gerando filhos na fé, porque nós não somos mais pais. Se perdeu a paternidade, se perdeu a maternidade. Cada um pensa em si mesmo, cada um pensa no seu bem-estar, cada um quer se construir algo para si. Só que com isso o mundo perdeu testemunhos do Evangelho. Por quê? Porque não se tem mais testemunhos do Evangelho. Não tem mais pessoas que acreditam, que confiam, que são capazes de dar a sua vida por amor a Cristo. Não se tem mais, são raros. Por quê? Porque cada um quer o seu bem-estar. E com isso, toda a humanidade está caindo. Tudo o que foi construído, o cristianismo construiu civilização, deu a todos a civilização. Quando caiu o Império Romano, o que sustentou? Foi os cristãos que estavam lá, que rezavam, que procuravam valores, que viviam valores, que tinham uma vida moral justa. Eles sustentaram a comunidade. Eles procuraram transmitir aos outros a fé. Quando vieram aqui no Brasil, quando vieram na América, não é que eles imporam, não é que eles imporam a fé, porque a fé não se impõe. Quando se impõe a fé fracassa. Mas o que aconteceu? Aconteceu que aqueles indígenas, pouco a pouco, foram vendo que esses homens tinham algo de diferente. E aquilo mexeu, transformou o coração. Eles quiseram, muitos pediram o batismo, muitos não viam a hora de ser batizados. Isso aqui é escrito pelos testemunhos dos missionários. Por quê? Porque eles viviam com muito medo, viviam uma vida errada. E pouco a pouco, os missionários foram apresentando Cristo. Eles foram entender que não era preciso viver com tanta violência, matando seus inimigos, mas poderiam viver adquirindo virtudes. Poderiam eles mesmos adquirir as virtudes. E eles se tornaram cristãos. Assim foi evangelizado a América. Assim foi evangelizado os outros povos. Porque Jesus, Ele vem para nos ajudar a ser mais humanos, a ser mais civilizados, a não matar, a não roubar, a respeitar o próximo. E Ele próprio transforma o coração das pessoas. Por quê? Porque transformou o nosso. Um dia nós pensamos, acordamos, encontramos a Cristo, e aquela vida errada que nós tínhamos, quisemos deixar para trás, quisemos transformar a nossa vida, quisemos seguir a Cristo.
quisemos nos converter, encontramos algo de precioso, algo de mais valioso do que aquilo que está lá fora. E o Senhor Jesus fez isso com muitos povos. Só que pouco a pouco perdemos, pouco a pouco nos deixamos nos corromper pelo dinheiro, pelos valores terrenos, e hoje o que reina é a morte. Hoje o que reina é o medo, é o pavor, e o que vai reinar perseguição, vai reinar um controle social, que é o que eles estão implantando. Por quê? Porque nós, por muito tempo, ficamos atrás de valores vãos, de valores que não servem para nada. Por isso, nós somos convidados a fazer o que Nossa Senhora fez. Ela nos fala que ela disse sim ao projeto de Deus. Ela fez uma escolha na sua vida, e com a escolha dela, ela se tornou mãe e gerou Cristo ao mundo. Nós também podemos gerar Cristo ao mundo, não como ela, mas nós também podemos. Um dia Jesus estava lá e falaram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus disse: quem são meus irmãos e quem são minhas irmãs? Aqueles que fazem a vontade de Deus são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Para gerar Cristo, precisamos fazer a vontade de Cristo, buscar na nossa vida realizar essa vontade de Cristo. Assim vamos gerar Cristo no mundo, vamos espalhar a fé novamente. Assim Cristo vai reinar novamente no nosso mundo, mas primeiro precisa voltar a reinar na nossa vida. Por isso, irmãos, iniciamos um ano invocando o Espírito Santo de Deus, invocamos o próprio Espírito de Deus sobre todos nós, para que esse Espírito possa nos guiar, nos conduzir, e para que nós possamos ser testemunhas do Evangelho. O tempo pode ser abreviado, nós não temos controle do tempo, não podemos esperar tanto tempo. A conversão deve ser hoje, a nossa escolha por Cristo deve ser hoje, o nosso deixar as vidas erradas, o nosso querer buscar uma vida justa, uma vida de santidade deve ser hoje. Devemos lutar hoje, porque o Senhor espera de nós essa decisão. Que o Senhor nos ajude nesse ano, que nós possamos de fato seguir a Cristo, de fato conhecê-lo, de fato amá-lo verdadeiramente, a ponto de não deixar com que nada nos afaste dele, nada nos deixe longe dele, e a ponto de nós termos esse coração voltado para transmitir ao outro a nossa fé, transmitir ao outro a Cristo Jesus, gerar novos cristãos para o mundo. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, e que nós de fato possamos ter um ano abençoado por Deus. Este ano, o que promete não é nada, o que nos espera parece que não é nada bom. Parece que o que nos espera é próprio uma luta, uma batalha. E essa batalha deve ser travada primeiro dentro de nós. Nós devemos batalhar dentro de nós para nos tornarmos cada vez mais fiéis a Cristo. Se nós vencermos a nossa batalha, ficarmos com Cristo, com certeza
o Senhor nos dará a vitória que já é ganha, já é certa, só que alguns poderão se desviar. Se desviar por quê? Pelo medo, pela incerteza, pela insegurança. Quem tem Cristo deve seguir a Cristo, não deve ter medo, não deve ter dúvidas, deve seguir a Cristo nosso Senhor.